Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista da série O Futuro do Saneamento, segundo líderes do setor. Hoje a nossa convidada é a Tereza Vernaglia, CEO da BRK Ambiental. Tereza é graduada em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba e tem MBA em Gestão de Negócios pelo ITA-ISPM. Iniciou a sua carreira como profissional em 1988, na NEC Brasil, onde atuou em diferentes cargos durante 9 anos. Passou ainda por companhias como Nextel Telecomunicações e AES Brasil, antes de assumir o comando da BRK Ambiental, onde é CEO desde maio de 2017. Tereza, obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que você está? Obrigada, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês e um prazer participar desse evento do GRI. Prazer é nosso. Tereza, o grande assunto do saneamento no ano passado foi a aprovação do novo marco legal do setor e o seu decreto de regulamentação publicado em dezembro. Então, eu gostaria de começar essa entrevista entendendo como você avalia essa legislação e como a BRK tem se estruturado para aderir a essas novas diretrizes e configurações do mercado. Henrique, a aprovação do novo marco regulatório é um divisor de águas para o setor de saneamento. Há muito havia expectativa dessa aprovação, porque ele traz maior segurança jurídica e regulatória para o investidor privado e também abre mais oportunidades para que o investimento privado aconteça. Como sabe, hoje, a grande maioria das empresas que operam no setor são empresas públicas. As empresas públicas, como sabemos, têm um grande desafio para fazer os investimentos que se fazem necessários para levar a universalização. São 700 bilhões de reais, segundo estudos feitos pelo próprio governo, necessários para atingir a universalização até 2033, o que significa dizer mais de 50 bilhões de reais de investimento ao ano. Então, sabemos das restrições que as empresas públicas têm para fazer esse tipo de investimento e a solução passa pelo setor privado, que, por sua vez, precisa de segurança jurídica e estabilidade regulatória, que é o que o novo marco traz para o setor. Então, nós temos uma visão muito otimista, com a perspectiva à frente para o saneamento. Perfeito, Tereza. Em setembro do ano passado, a BRK venceu um leilão conduzido pelo BNDES para conduzir o serviço de abastecimento de água e esgoto na região metropolitana de Maceió. Queria saber como você avalia o protagonismo do BNDES como estruturador desse projeto e que mudanças esse papel traz para a dinâmica do setor. E também quais são as metas, expectativas que vocês têm especificamente nesse contrato. Henrique, as expectativas sobre o papel do BNDES para ser a fábrica de projetos para o avanço do saneamento são muito relevantes. O caso e o sucesso da Casal é um exemplo do que virá pela frente. Ter um banco de desenvolvimento, como é o caso do BNDES, fazendo os estudos, é um dos tripés que vão garantir os investimentos que há pouco eu mencionei para o saneamento. Quais são esses 3 pilares, esse tripé para garantir o investimento desses mais de 50 bilhões de reais ao ano? O primeiro é a aprovação do marco regulatório que está aí colocado, aguardando ainda a aprovação de alguns decretos, como é o caso da capacidade econômica financeira das empresas estaduais para fazer a renovação dos contratos, mas fato é que o marco está aprovado. A ANA, como agência reguladora, com capacidade de exercer as suas novas funções estabelecidas no novo marco, e terceiro, bons projetos e vários projetos num pipe daqui para frente. E o que são bons projetos, Henrique? Bons projetos são aqueles em que haja uma correta alocação de risco entre o poder concedente e o concessionário e projetos que sejam financiáveis. Os investimentos são robustos. Acesso a financiamento é fundamental. E o sucesso no acesso a financiamento depende de bons projetos.
Então, para lhe dar um exemplo, o projeto de Alagoas, ele foi estudado há 3 anos atrás. Ele começou lá em 2017 para poder ser lançado agora. E muitas melhorias já foram trazidas nesse edital, que dão uma maior clareza e esse melhor equilíbrio entre risco do poder concedente e o concessionário. Portanto, é fundamental para o sucesso dos leilões, como foi o da Casal daqui para frente, que o BNDES tenha um robusto orçamento para fazer esses estudos. São estudos de engenharia, são estudos para o arcabouço jurídico regulatório e a estruturação financeira daquele projeto. Então, é fundamental, daqui para frente, que a gente tenha no BNDES esse agente que vai ser a fábrica de projetos, dando ao setor privado, trazendo ao mercado um pipeline diversificado, que é isso que nós precisamos, de vários projetos, e para que cada player possa decidir dentro da sua alocação de risco no qual participar e, portanto, fazer a máquina girar e a gente conseguir, ao final do dia, levar o saneamento para toda a população brasileira até 2033, mas também que sejam projetos de qualidade. Então, é necessário que o BNDES, para cumprir bem a sua função, como tem sido feito até aqui, que siga investindo um robusto orçamento para fazer esses estudos, trazendo empresas qualificadas para garantir a qualidade desses editais. E o segundo papel relevante do BNDES, Henrique, é o financiamento. Nós temos hoje, em 21 e 22, projetos que já estão prontos para sair, ou estados, ou quase prontos para vir a mercado, que remontam cerca de 50, 60 bilhões de reais. Nesse valor incluído já o projeto da SEDAI, que entre outorga e CAPEX, é um projeto de 40 bilhões de reais. Portanto, é fundamental o papel do BNDES como financiador de projetos. Nós sabemos que, para o montante de investimento que se faz necessário, nós iremos precisar também diversificar essas fontes de financiamento. Por exemplo, o mercado de capitais. Nós sabemos que o mercado de capitais hoje tem um papel relevante em setores como, por exemplo, de energia. Mas foi uma trajetória até que o mercado de capitais tivesse a posição relevante que há hoje para um setor como esse. E o BNDES foi indutor dessa participação do mercado de capitais. Então, nós esperamos que, nesse processo de evolução do saneamento, que o BNDES também seja esse indutor do mercado de capitais para a água e esgoto, tendo um papel protagonista neste momento onde os grandes editais de saneamento vêm ao mercado. Perfeito, Tereza. Em relação a esse leilão que foi vencido pela BRK na região metropolitana de Maceió, teve inclusive uma proposta bastante surpreendente em termos de volume, de ágio. Então eu queria saber quais são as expectativas que vocês têm de retorno nesse novo contrato, que foi obtido num cenário de pandemia, um cenário de incertezas, e de certa forma mostra a confiança que a BRK tem nesse segmento. Então eu gostaria que você comentasse especificamente nessa nova concessão. Henrique, o projeto da Casal foi o primeiro projeto que saiu depois do marco regulatório, um projeto muito bem estruturado, com uma alocação de risco adequada entre o concedente e o concessionário, com várias alavancas de valor, onde a BRK, com toda a sua experiência e todo o sucesso que teve nas suas operações e que tem tido nas suas operações, foi aportado. Então, não é surpresa nenhuma a qualidade desse projeto para nós aqui da BRK. No momento seguinte em que nós vencemos esse leilão, nós já tínhamos todo o nosso time montado e estruturado para assumir o processo de transição. Tudo aquilo que a gente imaginava que seria esse projeto, ele está confirmado. O edital de Casal é uma referência para os próximos editais. O governo do estado tem a expectativa de já soltar os leilões para o restante do estado, e nós estaremos numa posição bastante privilegiada na medida
em que, já operando a região metropolitana, nós temos ganho de escala para avaliar com bastante interesse o restante do Estado. E, portanto, não poderia ter havido projeto melhor para a companhia ser a vencedora. Lembrando que, eu acho que desde 2017, quando nós assumimos a BRK, a gente veio num trabalho muito forte de preparação da companhia para o crescimento. Estamos preparados. Bons projetos, nós seremos competitivos. E traremos o retorno esperado pelo nosso acionista. Perfeito, perfeito, Tereza. A BRK é a maior empresa privada do país em prestação de serviço de água e esgoto. Inclusive, você comentou na sua primeira resposta, ainda abaixa a participação percentual do mercado privado, a BRK, então tem um protagonismo nesse sentido. E já que se espera a entrada de novos players no mercado, tanto capital nacional quanto internacional, devido à aprovação desse novo marco, queria saber como é que vocês estão se preparando e se posicionando para enfrentar um aumento na concorrência nos projetos de saneamento. Nós não estamos nos preparando, nós estamos preparados. A BRK é uma plataforma de saneamento. Hoje nós operamos em 13 estados, de Uruguaiana a Tocantins. Nós temos operações em regiões com os extremos de IDH, sabemos como operar, temos experiência em implantar CAPEX intensivo em regiões metropolitanas. Portanto, mais do que ter acesso à capital, que é o que nós temos, e isso é importante, é também relevante ter a experiência de executar investimentos em regiões de alta complexidade, que é o que a BRK vem fazendo com sucesso nos últimos 3 anos. Então, nós vemos a competição como muito bem-vinda. Aliás, todo setor que tem competição, ele é um setor onde a população se beneficia, o investidor se beneficia, porque as regras são claras, as regras são para todos, o jogo é jogado dentro das regras. E isso é muito importante no ambiente regulatório que está se colocando agora para o setor de saneamento dentro do novo marco. Então, nós devemos ter, para um país que precisa fazer 700 bilhões de reais em investimento, projetos de todas as magnitudes e operadores de diversas magnitudes também. Então, eu acho que é muito saudável, eu acho que a gente esperava que, de fato, isso acontecesse, porque se isso acontecesse, o que eu me refiro a ter mais competidores, significa que eu já tenho um marco regulatório que me dá a possibilidade de competir e que haverá projetos para serem analisados. Então, eu acho que aqui é tudo o que a gente precisava no setor de saneamento. Regulação, uma agência reguladora que ainda está numa fase de amadurecimento. Eu acho que ninguém no setor esperava que a ANA pudesse ser efetiva no momento D+1 da aprovação do marco. Isso é um processo de construção e isso está acontecendo. O BNDES como um indutor de projetos. Então, essa combinação de fatores, esse tripé, não poderia dar em outra coisa, né? É mais competição e a real possibilidade agora da gente sair dessa triste realidade de 100 milhões de brasileiros não terem acesso ao esgotamento sanitário e 35 milhões de pessoas, em plena pandemia, ainda não ter acesso à água potável, que vem a competição. Perfeito, perfeito, Tereza. Por falar em ambiente de segurança jurídica, de regulação do setor, há poucos dias o Congresso manteve os vetos ao novo marco do presidente Jair Bolsonaro. Queria saber como é que vocês receberam essa manutenção dos vetos, o que vocês esperavam em relação a esse sentido. Não, nós esperávamos que os vetos fossem mantidos, então eu acho que é um ganho para o setor, que o Congresso tenha mantido os vetos, e agora a expectativa recai sobre o decreto da capacidade econômica financeira e a própria agenda regulatória que a ANA está se preparando para implementar. É o próximo passo. Perfeito, perfeito. Houve algumas críticas a essa proposta do novo marco legal, no sentido de que ela poderia minar, de repente, investimentos em cidades menores, onde, em tese, não há tanta atratividade financeira. E aí até se propôs a regionalização. A BRK já atua em muitos municípios pequenos do país.
Como é que vocês têm viabilizado a prestação de serviços em cidades menores? Exatamente por meio da regionalização. Ou seja, nós atendemos hoje cidades com 5 mil habitantes. E o investidor privado não entra numa operação se ela não faça sentido econômico-financeiro. Então, tudo é uma questão, Henrique, da forma como o edital é montado. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o próprio edital da SEDAI, qual é a grande inteligência desse projeto? Existir blocos onde a combinação de regiões que são mais atrativas do ponto de vista econômico-financeiro, daquelas regiões que são menos atrativas por esse mesmo aspecto. No combinado, faz sentido econômico-financeiro para o investidor e garante que toda a população, seja do município pequeno ou do município maior, tenha acesso ao saneamento. A gente pode relembrar, por exemplo, aqui, Henrique, que não há essa discussão hoje de qual município tem telefonia celular ou não tem telefonia celular. Por quê? Isso é um modelo. Então, eu acho que a gente já viu em outros setores da infraestrutura que esse é um dilema que não existe desde que a modelagem seja corretamente elaborada. E é isso que o marco traz no momento em que coloca o dispositivo da regionalização, que é criar a escala e garantir que, de fato, ao fim e ao cabo, o saneamento chegue para todos. Perfeito, perfeito, Tereza. Por falar no leilão da SEDAI, é quase impossível não perguntar isso aos players com os quais a gente conversa. Qual que é o nível de interesse da BRK? Vocês vão participar, vão fazer proposta? Qual é o nível de atratividade desse ativo na visão da companhia? Eu acho que todos os operadores locais estão olhando, com certeza, estão olhando a SEDAI. A SEDAI é um projeto transformacional, será a referência também para os demais editais que virão. Será um projeto extremamente observado pelos outros estados, assim como está sendo Alagoas. Portanto, acho que até por obrigação de ofício, todos os operadores estão olhando a SEDAI, cada qual dentro da sua estratégia de crescimento das respectivas companhias. Perfeito, perfeito. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final com as suas expectativas para o setor de saneamento aqui no Brasil. Esse prazo de 12 anos para que se universalizem os serviços de abastecimento de água e esgoto, se você acredita que é crível, né, que é possível de ser alcançada essa universalização, e também, particularmente, em relação aos planos da BRK, considerando o novo marco do saneamento e esses projetos que estão sendo colocados no mercado. Por favor. Henrique, eu vejo que o saneamento será o grande pilar para a recuperação da economia em épocas de pandemia. A água e saneamento é o que nós precisamos, além da vacinação, para o combate de uma crise que é sanitária, que é o caso da Covid. Com o novo marco e projetos que viabilizam o investimento, isso será um driver de geração de emprego. O saneamento tem uma característica onde o investimento que é feito, ele emprega na cidade, e o saneamento, ele, num curto espaço de tempo, ele já mostra a melhoria na saúde, na educação e no meio ambiente. Então, nós temos exemplos, como é o caso de uma das nossas operações, para ficar em um exemplo, que é o caso de Uruguaiana, uma cidade de 135 mil habitantes, no sul do país, onde, num espaço de 8 anos, nós praticamente universalizamos o serviço de coleta e tratamento de esgoto, e dados oficiais do município de Uruguaiana, da Secretaria de Saúde, o número de internações por diarreia em crianças na primeira idade se reduziram de mais de 3 mil em 2012 para cerca de 120 em dados de 2018. Isso é relação direta da coleta e tratamento de esgoto, em especial nas regiões mais carentes.
Então, o saneamento, ele é saúde, ele é educação, ele é meio ambiente, ele vai ser o grande driver da recuperação econômica na medida em que bilhões de reais serão investidos nos próximos anos no país, de forma recorrente, e os impactos serão vistos em menos de uma década. Perfeito, perfeito, Tereza. Gostaria de agradecer pela participação nessa série do GRI Clube, conversando com as principais empresas, os líderes dessas empresas no saneamento aqui no Brasil. Também gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo. Se você gostou dessa transmissão, desse episódio, deixa aqui o like, compartilha com colegas do mercado, do setor de infraestrutura, do setor de saneamento especificamente. Inscreva-se aqui no canal do GRI se você ainda não é inscrito. Clica aqui no sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo, conteúdos como esse. E não deixe de seguir também o GRI Clube nas redes sociais para ficar por dentro de todos os encontros virtuais, enquanto a pandemia não dá uma trégua. Mais para frente, o retorno dos eventos presenciais e também conteúdos como esse aqui. Tereza, espero que você tenha gostado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade, Henrique. Obrigado e obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Um abraço.